Você tem uma startup no ramo de jogos? Você sabe qual é o impacto que a LGPD vai causar no seu negócio? Eu sou Bruno Damasceno, especialista na implementação da LGPD em startups, e hoje eu vou falar um pouco sobre como a LGPD vai impactar o seu negócio, certo? Fica comigo até o final do vídeo para você entender um pouco mais sobre isso. Primeiro, antes de explicar para você qual o impacto que a LGPD vai causar na sua startup de games, é necessário você entender o que é a LGPD. Mas Bruno, o que é a LGPD? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, a lei que regulamenta o tratamento de dados, seja ele realizado por pessoa natural ou pessoa física ou pessoa jurídica, certo? Desde que o tratamento seja utilizado para fornecer algum produto ou serviço. Então você que é autônomo, você que tem uma startup de jogos, obrigatoriamente tem que se adequar à LGPD para tratar os dados dos seus usuários, tratar os dados dos seus clientes. Ou seja, um exemplo, uma empresa que coleta dados de usuários para fornecer um produto, para fornecer um jogo de acordo com a expectativa dos usuários que ela possui, certo? Ela deve tratar esses dados, esse processo que os dados passam deve ser tratados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. É isso que é a Lei Geral de Proteção de Dados, é a lei que regulamenta todo esse processo que os dados passam dentro da sua empresa para atingir o objetivo que é vender um produto ou um serviço. Mas Bruno, e o que são esses dados pessoais? Porque a LGPD ela regulamenta exclusivamente o tratamento de dados pessoais. Então, o que são esses dados pessoais? Dados pessoais são dados capazes de identificar ou tornar o titular desse dado identificável. Por exemplo, Bruno, se eu pego o meu nome e coloco na internet, você vai ver que vai aparecer diversos, infinitos Brunos lá. Então, assim, o meu primeiro nome, Bruno, não é capaz de me identificar. Mas se você coloca lá, Bruno, se você coloca lá meu CPF, certo? Você coloca lá meu CPF vai me identificar. Ou seja, apenas esse dado CPF é capaz de dizer quem sou eu. Identificar o titular. Então esse dado ele é identificado. Esse dado deve ser tratado pela LGPD. Ele deve estar adequado às normas da LGPD. Mas e o que são dados identificáveis? Dados identificáveis são dados que, quando estruturados, quando em conjuntura com outros dados, eles são capazes de identificar o titular. Por exemplo, como eu falei, se você pega o meu nome e coloca no Google, vai aparecer uma infinidade de Brunos. Mas se você pega o meu nome, coloca no Google e diz Bruno, advogado de startup, você começa a especificar um pouco mais quem sou eu. Então, as chances de identificação são cada vez maiores. Por exemplo, se você pegar Bruno, advogado de startups, Bruno, advogado de startups Moreno, Bruno, advogado de startups Moreno, Baiano. Então, à medida que você vai fazendo essa conjuntura de dados, você vai juntando dados, você se torna esse titular identificável. Então, a coleta de dados realizada de medidas comportamentais, processos comportamentais como tipo jogadores, gamers que utilizam o jogo em certo horário, que gostam mais de certos tipos de jogos. Todos esses dados, quando eles se juntam, eles são capazes de identificar o usuário. E essa identificação, esse dado, por ele ser capaz de identificar esse usuário, ele deve ser tratado de acordo com as normas da LGPD. Porque o dado por si só não é capaz de identificar o titular de imediato. Esse dado identificável, ele não é capaz de identificar o usuário de forma imediata. Ele só identifica o usuário quando ele está junto de outros dados. É por isso que ele é conhecido como dado identificável. Mas nessa conjuntura, quando você trata dados pessoais, dados que são capazes de identificar o titular e o tratamento, a pergunta é, e o que é esse tratamento? O tratamento é todo o processo que o dado passa dentro da sua startup, certo? Desde a coleta, ao armazenamento, o compartilhamento e a eliminação. Todo esse processo que o dado passa, ele deve ser tratado de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, o dado, quando ele entra quando ele entra na sua empresa, quando você cria aquela captação de lead lá, que você coloca uma página de lead para captar esses dados, para poder gerar clientes para você, ou quando você pega o seu aplicativo, coloca lá na Play Store e começa a cadastrar os usuários que vão entrar nele, você está fazendo uma coleta de dados. E essa coleta de dados ela deve estar regulamentada de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas o que isso tem a ver, né? O que tem a ver tudo isso com startups de games? Bom, primeiramente, as startups de games, como inúmeras outras startups, elas têm um fundamento de negócio básico.
um fundamento de negócio que é utilizado pelos outros diversos tipos de startups, que é a escalabilidade. A escalabilidade nada mais é do que a capacidade de captar a maior quantidade de usuários, certo? Com o menor custo. Então, toda startup tem como fundamento principal gerar escalabilidade. Essa escalabilidade está ligada à quantidade de clientes que você consegue captar, a quantidade de usuários que você consegue gerar. Então, o usuário e o dado, eles estão ligados. Então, quanto mais clientes você tem, quanto mais usuários você tem, mais coleta de dados você tem. E aqui é que entra, aqui é que você consegue começar a ver a conexão entre as startups de games, os jogos e a LGPD. Porque no caso de startups de games, seja ela através de app ou da publicação de jogos, elas têm uma coleta mais complexa, elas realizam coleta de dados mais complexas, seja para poder criar um jogo mais atrativo, ou seja para saber como os meus jogadores estão se comportando naquele jogo que foi criado. Então, essa coleta de dados comportamental ela é uma coleta de dados mais complexa, porque ela abrange uma maior quantidade de dados para serem analisados, para serem coletados e analisados na empresa, para que crie-se uma estrutura de um jogo capaz de atingir a expectativa e atingir esse público-alvo. Por exemplo, o Pokémon GO. O Pokémon GO, em 3 semanas, ele atingiu 70 milhões de pessoas. O Pokémon GO ele usa um processo de coleta de dados muito expansivo, ou seja, ele coleta diversos dados de forma muito detalhada. Ele é capaz de coletar os dados comportamentais do usuário de forma muito detalhada, pois ele sabe exatamente onde você está, o caminho que você percorre, tudo isso, o seu nome, você faz o seu cadastro lá para você poder usar o jogo. Embora seja de forma gratuita, embora o jogo seja gratuito, ele é feito para criar uma coleta de dados comportamental extensa para que a Nintendo possa analisar e ver qual é o comportamento que o usuário dela tem com o jogo que ela produz e que jogo ela pode produzir para atingir esse objetivo. Por exemplo, se você usa o Pokémon GO na hora que você vai de casa para o trabalho, ela sabe qual é o horário que você está mais propenso a consumir esse produto. Aonde você está, tudo isso mostra como o usuário se comporta e como ela deve produzir um produto que atinja esse usuário. Isso aumenta a assertividade da empresa na produção do jogo. Na indústria de jogos, essa coleta massiva de dados ajuda a incrementar a experiência do usuário e o desenvolvimento, gerando maior assertividade na produção e desenvolvimento desses jogos. Então aqui é que entra o famoso Big Data, que é a quantidade massiva de dados, uma coleta massiva de dados, para diminuir os riscos do desenvolvimento. A maior quantidade de dados uma startup ou uma empresa de jogos tem, maior vai ser a chance dela acertar o produto que aquela empresa quer e manter a atenção do usuário no jogo criado. A coleta massiva de dados comportamentais para gerar melhor experiência do usuário necessariamente deve ser tratada de acordo com as bases e os princípios legais da LGPD para que elas estejam em conformidade com a lei, para que assim não gerem sanções à sua empresa, sanções que vão de multa até a própria suspensão do banco de dados. Todo dado pessoal coletado pela sua empresa, ele tem que passar por todo um procedimento de tratamento. É o que a gente chama de fluxo de dados. Qual é o fluxo que esses dados percorrem dentro da sua empresa? Todo esse fluxo, certo? Ele deve ser tratado, todo dado, individualmente, deve estar em conformidade com a lei para que ele seja adequado para o tratamento. Esse tratamento deve ser adequado de acordo com os princípios e bases legais da lei, e isso restringe significativamente o uso e a coleta desses dados pessoais, sendo necessária uma estrutura sólida de tratamento que não só identifique esses dados, mas que seja capaz de demonstrar todo o fluxo, todo o caminho que esses dados percorrem dentro da sua empresa e que como cada dado está adequado dentro das normas legais. E qual o impacto disso na sua startup? Cada dado pessoal coletado deve passar por uma gama de requisitos necessários para que eles se tornem adequados para o tratamento dos dados pessoais, ou seja, para que eles estejam em conformidade com a lei, certo?
E dentro desses requisitos você tem os princípios e as bases legais. Os princípios, eles se desdobram em 10, que são os princípios da finalidade, da adequação, da necessidade, da transparência, da prevenção, da segurança, livre acesso, não discriminação e o princípio da prestação de contas. Portanto, nesse processo de tratamento, cada dado pessoal exclusivamente deve preencher todos esses requisitos. Portanto, não é você pegar toda aquela massividade de dados e adequar. Não, está tudo adequado aqui, pronto. Não, cada dado deve passar por todo esse procedimento de adequação, porque cada dado tem que gerar a sua própria conformidade. Cada dado deve preencher todos os requisitos, porque se um dado não preenche o requisito, ele está em desconformidade. Não adianta você preencher o requisito da finalidade e não preencher o requisito da adequação. Não adianta você ter um banco de dados que você vende jogos e coleta dados de saúde. Por que você está coletando dados de saúde? Qual a necessidade desses dados de saúde? Qual a finalidade desses dados de saúde? Se você não precisa dele, se a finalidade do seu negócio não é essa, por que você está coletando esses dados? Isso gera desconformidade com a lei. Portanto, a coleta massiva, aquela coleta generalizada de dados, ela enfrenta com a LGPD diversas dificuldades, certo? Nessa coleta. No entanto, a coleta comportamental, a coleta que tem como objetivo gerar melhor experiência, analisar de forma melhor o cliente final daquele produto, ela tem que ser feita de forma adequada, ela tem que ser analisada e estruturada de forma adequada para que ela esteja em conformidade com a lei, para que ela não gere uma desconformidade durante o processo. Essa coleta comportamental, ela enfrenta algumas dificuldades, pois, como falado anteriormente, cada dado pessoal coletado deve preencher uma gama de requisitos, certo? Dos princípios e preencher todos os princípios, para então passar para a fase da aplicação das bases legais. A sua startup de games ela terá que coletar dados e usar esses dados de forma adequada. Ela não pode simplesmente fazer como fazíamos antes, que eram coletar os dados de forma massiva, informar ao usuário, pura e simplesmente, que toda aquela coleta tinha como objetivo uma experiência. Hoje você tem que discriminar e detalhar essa coleta e essa finalidade, essa adequação, essa necessidade ao usuário, aquela pessoa que você coleta o dado. Ou seja, o titular ele deve estar ciente de qual a finalidade, de por que você está coletando aquele dado e o que isso vai resultar a ele com essa coleta, e bem como as nuances da não aceitação. Ou seja, a LGPD ela não impede a coleta de dados, certo? Nem impede o compartilhamento ou o tratamento de forma geral. Pelo contrário, ela regulamenta. A sua startup de games, nesse momento, ela tem que pensar em como esses dados são coletados, se esses dados são realmente necessários para aquilo que eu estou fazendo, se esses dados eles são adequados, qual a qualidade desses dados que eu tenho coletado e se eu estou falando para o meu usuário o que eu vou fazer com cada dado que eu coleto. Essa estrutura básica dá a você a visão de que o seguinte, você tem que criar uma estrutura mais sólida de tratamento de dados. Você tem que criar algo mais estrutural, algo que seja bem definido, algo que o titular do dado possa ler, entender e saber como os dados dele está sendo tratado dentro da sua empresa. Portanto, isso vai gerar um impacto significativo na sua startup, porque a gente já está com uma cultura, já existe uma cultura comercial de que os dados são coletados sem necessariamente ter uma finalidade específica. O tratamento de dados realizado de forma generalizada, como era realizado anteriormente, uma coleta de forma massiva, com pura e unicamente explicações de que eu estou coletando seus dados para gerar melhor experiência, essa finalidade, essa descrição do tratamento, ela já não é mais aceita pelo mundo da LGPD. Porque cada dado coletado tem que ser não só discriminado, qual a funcionalidade, qual a necessidade e por que ele está sendo tratado, como ele deve ser explicado para o usuário, o porquê desta coleta. Portanto,
aquela base, aquela coleta generalizada, ela tem que ser ressignificada, ela tem que ser reestruturada. A coleta de dados hoje, ela tem que ser específica. Os dados que a sua startup hoje coleta, eles devem ser estruturados para mostrarem ao titular daquele dado o que acontecerá com cada dado, qual a finalidade que cada dado coletado tem dentro da sua empresa, para que o usuário tenha um entendimento. Isso deve ser feito de forma transparente. Dentro do procedimento de tratamento, todo o processo ele tem que ser transparente com o usuário, tem que ser informado. Todo aquele dado coletado e tratado de forma genérica anteriormente, hoje ele deve ser estruturado e adequado ao mundo atual da LGPD, para que ele não gere desconformidade. Então, cada dado ele deve preencher a gama de requisitos necessários para eles, portanto, serem tratados pela sua empresa, pela sua startup. Não basta apenas utilizar a melhora de experiência do usuário como resultado final daquela coleta. Essa experiência do usuário, resultado como finalidade da coleta, ela gera desconformidade para a LGPD, porque a finalidade ela deve ser especificada. Por que você está coletando esse dado? Por que você está tratando esse dado? Então, o preenchimento de requisitos é estritamente necessário para que a sua empresa esteja adequada. E isso gera um impacto não só nos dados atuais que você coleta agora, mas como naqueles dados que você já coletou. Você está de acordo, a sua empresa está de acordo, a sua empresa tem tratado esses dados dessa forma? Então, assim, aqueles dados que você já tem no seu Big Data, eles devem ser tratados dessa forma. Então, todo aquele tratamento anterior realizado de forma genérica, hoje ele deve ser adequado ao mundo atual da LGPD, devendo ser tratado de acordo com os princípios e bases legais, para que ele esteja em conformidade com a lei e assim não gere a sua empresa sanções e multas. Então, quando voltamos à pergunta inicial de como a LGPD vai impactar a sua startup de games, nós observamos que ela vai impactar em toda a sua estrutura comercial na coleta e tratamento desses dados, devendo eles hoje serem adequados, como na relação em que a sua startup tem com o titular daquele dado, devendo demonstrar a ele não só a transparência, mas as especificidades em como esse dado será tratado. Gostou do conteúdo? Acompanhe a gente nas redes sociais e se inscreve no canal. E fica ligado porque em breve tem mais conteúdo por aqui. Até mais!